Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Podemos sentar? Meus caros irmãos e irmãs, vivendo esse nosso terceiro domingo em preparação à nossa festa do Santo Natal, hoje nós nos encontramos novamente com a figura de João Batista, mas sobretudo nos encontramos com uma indagação de João com relação a Jesus e de perguntar se ele é Messias ou teremos que aguardar um outro. João Batista já tinha a plena certeza de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias enviado a todos os homens. Mas ele enviou seus discípulos no sentido de experiência deles para com Deus. Dizei a ele: os coxos andam, são curados, os cegos veem, os surdos ouvem, os pobres são evangelizados. Fazei a experiência de Deus. Tenhais o olhar sobre tudo aquilo que se realiza através dos atos de Jesus Cristo no transcorrer da vida. Nós nos transformamos naquilo que nós amamos, né? Em quem nós amamos. Santo Agostinho já dizia: amar para compreender e compreender para amar. E Santo Agostinho dizia: só se ama aquilo que se conhece, ou só se ama quem se conhece. João Batista envia os seus discípulos para que pudessem fazer essa experiência profunda do mistério de Deus no meio dos homens. Nós conhecemos e amamos Deus quando nós fazemos a experiência profunda de Deus no transcorrer da nossa vida. Senão fica-nos sempre a indagação: quem é Deus? Para que nós possamos nos encontrar efetivamente com Ele, é necessário que nós sejamos conduzidos no nosso dia a dia, ou nos conduzamos a essa experiência profunda dele na nossa vida, e nós inseridos nesse mistério pleno dessa graça de Deus que se coloca diante de todos nós. Uma experiência que é uma experiência de transformação em cada dia que nós nos encontramos com a palavra de Deus. Ninguém na terra maior do que João Batista. A palavra do profeta que se faz presente e ecoa no coração dos homens, como Isaías vai nos dizer na primeira leitura de hoje. O profeta que anuncia a palavra de Deus. O profeta que se coloca diante de um contexto de anunciar aos homens esse tempo novo, porque nos diz o Evangelho, ele virá antes de Jesus para preparar o terreno para a vinda do Salvador. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra dos profetas, se encontrar com Deus, ele nos leva plenamente a uma concepção de que quando nós nos abrimos a isso, nós passamos cotidianamente pela nossa transformação, a transformação do nosso ser. Não haverá borboleta se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Nós nunca podemos nos transformar do melhor que existe em nós
se nós não nos deixarmos passarmos no cotidiano da nossa vida por essas metamorfoses que Deus realiza em cada um de nós e através de cada um de nós, quando essa palavra de Deus é uma palavra de transformação, quando a minha convivência com Deus se torna uma convivência de transformação cotidiana do meu ser. Quando nós olhamos hoje a primeira leitura, Isaías dizendo para nós: alegre-se, ó terra seca, o deserto, intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio, porque é esse tempo novo, que as mãos serão fortalecidas, os joelhos debilitados serão fortalecidos, os deprimidos que criarão ânimo e não teremos mais medo, porque nós seremos fortalecidos por essa graça de Deus. Nós somos presença dessa graça de Deus. Quando existe no homem essa convivência plena, o reconhecimento de que nós não nos encontramos com a vida se nós não nos encontrarmos com Deus, se nós não encontrarmos com a plenitude do que Deus vai oferecendo a cada um de nós no transcorrer da nossa caminhada. Tem um trecho do livro do Eclesiástico, em que me permitam lê-lo, em que diz o livro: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei vinhas, fiz para mim muitas hortas e jardins, plantei nelas árvores de todas as espécies de fruto, fiz para mim tanques de águas para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em minha casa, também tive grandes possessões de gados, ovelhas, mais do que todos os outros que já viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos musicais de todas as espécies. Fui engrandecido, aumentei mais do que todos os que tiveram ou viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou em mim a sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegrias alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Depois de um homem constituir a sua vida, enriquecer diante de um contexto material da vida, ele percebeu no final da sua caminhada de que nada daquilo valeu a pena, porque tudo não passou de vaidade numa vida desgastada inteiramente dentro de um homem que se deixou absorver por toda uma vida humana, sem se deixar absorver em Deus, pela presença de Deus e pela graça de Deus, sem se notar que o homem havia se perdido inteiramente do ser espiritual apenas para estimular com vinho a sua própria carne, apenas para tirar proveito de tudo aquilo que o mundo terreno poderia lhe ofertar. Pode ser que nós estejamos fazendo a nossa caminhada em direção a Belém, dentro de um contexto apenas tendo a visibilidade das coisas que são materiais ou deixando-nos constituir essencialmente de pendulicatos que vão fazendo parte da nossa vida, sem nos livrarmos de nós mesmos, sem nos livrarmos das nossas ambições para nos encontrarmos com a beleza e com a graça de Deus que se coloca diante de todos nós. Quando Jesus hoje indaga o povo que ali o ouvia com relação a João Batista, o que vocês foram ver no deserto? Um homem com roupas finas? Eles não estão nos palácios? O que fostes buscar? Buscaram em quê a palavra do profeta João Batista? Buscaram apenas o olhar terreno ou buscaram as coisas que são de Deus? E nós temos que refletir se nós temos buscado, no transcorrer da nossa vida, a voz da profecia que ecoa de dentro de nós, nos aponta para o caminho de Deus e para a graça de Deus, ou se nós estamos buscando a nossa espiritualidade, o fortalecer-se em nós no transcorrer de toda a nossa caminhada. Sartre já dizia: viver é isso, ficar equilibrando-se entre escolhas e consequências.
e nós muitas vezes esquecemos das consequências, né? Nós apenas queremos que prevaleça somente as nossas escolhas que possam nos garantir tudo aquilo que o mundo pode ofertar no transcorrer da nossa caminhada. No Natal nós não nos encontraremos com vestes reluzentes, nós não nos encontraremos com um lugar que seja um lugar suntuoso, mas nós nos encontraremos com a pobreza, nós nos encontraremos com a simplicidade de um homem que vem ao nosso encontro. Nós não nos encontraremos com as regalias que o mundo pode me oferecer, mas nós nos encontraremos com o nada de nós mesmos, diante do tudo de Deus, diante da graça de Deus. Pablo Neruda dizia: se nada nos salva da morte, que pelo menos o amor nos salve da vida. E muitas vezes nós estamos cada vez mais, né, nos aprofundando dentro da morte de nós mesmos, porque somos incapazes tantas e tantas vezes de dar a cada um de nós o que é substancial, o que é permanente, o que se transforma, o que me dá no sentido de buscar a minha perfeição, a minha santidade no transcorrer da vida. Viver o tempo do advento é viver o tempo da reflexão, né? Shakespeare já dizia: o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas ele é eterno para aqueles que amam, porque amar indica a eternidade. Amar indica irmos em direção àquilo que pode efetivamente dar-nos o sentido da vida. Viver esse momento do advento é viver uma reflexão permanente do nosso ser, olharmos permanentemente dentro de cada um de nós. Epiteto dizia: este é o seu momento, mergulhe nas suas particularidades, seja sensível a você mesmo, ao seu desafio, à sua realidade, livre-se dos seus subterfúgios. Este é o tempo de realmente viver, de entregar-se por completo à situação em que você vive agora. A situação que nós vivemos no momento é livrarmos dos subterfúgios de nós mesmos, né? Mergulharmos na particularidade que o momento nos oferece. Seja sensível a nós mesmos, buscando os nossos desafios, que a própria transformação do meu ser e a transformação de alguém que busca algo que seja do alto, que busque um sentido para si mesmo, um sentido da vida. Como diz São Tiago hoje: ficai firmes até a vinda do Senhor. Como um agricultor espera lentamente a transformação até colher o seu fruto. No transcorrer da vida, é lento o nosso processo de transformação, é lento o nosso processo onde nós vamos alterando aquilo que eu sou, para chegar naquilo que eu gostaria de ser, para sair da rudeza do meu ser, para me encontrar com a floração dentro de cada um de nós, que são os frutos dessa presença de Deus em nós no transcorrer da nossa vida. Tomar por modelo de São Tiago o sofrimento e a firmeza dos profetas, né? A firmeza deles em buscar sempre a verdade, em manter sempre a verdade, buscando a cada dia na nossa vida a fraternidade entre nós, que São Tiago alerta hoje, não? Cessai de ficar lamentando um contra os outros, né? Mas buscai a fraternidade, porque o tempo novo é o tempo da fraternidade de Deus, é o tempo da graça que Deus oferece a cada um de nós, para que nós possamos viver a sua unidade, para que nós possamos viver o seu amor. A fraternidade é a face humana do amor de Deus. Vivemos a fraternidade entre nós, vivemos esse amor, vivemos a bondade do Senhor, é nos encontrarmos com o nosso próprio Deus. Se o tempo está se esgotando, né? No sentido de que caminhamos em direção à fase final de Belém, que nós possamos olhar assim, na sensibilidade do nosso ser, quem nós estamos nos tornando, para nós olharmos quem nós gostaríamos de ser e de que forma nós gostaríamos de viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.